gente volta a falar agora de economia. Estamos recebendo aqui o Marcelo Lico, que é especialista em tributos, nosso comentarista convidado de hoje aqui no Fast News. E a gente vai falar agora sobre o Boletim Focus, divulgado hoje. Nessa última semana de 2022, o mercado diminuiu a projeção de inflação para 5,64% e do PIB para 3,04% nesse ano. E, para a gente entender melhor essas mudanças, estamos recebendo agora também o economista Fábio Lousada, que já está com a gente. Fábio, bem-vindo, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, que agradeço aqui a nossa conversa, falar bastante de inflação, de economia e repercutir o relatório Focus. Pois é, né? Para quem não está muito familiarizado, né? O relatório Focus é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central, depois de entrevistas com economistas, com analistas de mercado que fazem projeções justamente para a inflação e para o PIB, como a gente destacou aqui. E nessa semana, esses foram os números. Queria que você explicasse para a gente o que é que justifica essas previsões, Fábio. Por que esse 2022, essa última segunda-feira do ano, chegou com esses números, essas reduções nas projeções dos economistas? Perfeito. Nesse ano, nesse curto prazo de tempo, a tendência realmente é dessa queda, desse ajuste na inflação, que a gente até viu numa reportagem que passou sobre o efeito do ICMS dos combustíveis, né, que tem um impacto muito grande na inflação. Então, para esse ano, realmente é queda. O que chamou a atenção do mercado, inclusive fez até a Bolsa cair hoje, foi essa questão do IPCA mais alto para o ano que vem, até por conta das PECs que estão sendo aprovadas, por conta do mercado como um todo entender que esse novo governo é um governo que gasta mais, isso tende a gerar mais inflação, e com a inflação mais alta, a taxa de juros deve se manter em alta. Tanto é que, para 2023, a expectativa foi para 12%, também subiu, porque vai ser mais difícil conter a inflação, então precisa dos juros mais altos. Você tem pergunta, Marcelo, para o Fábio Lousada, que está aqui com a gente? Sim. Fábio, boa noite. Você entende que o dólar vai se manter nesse patamar que nós temos atualmente? A perspectiva para o futuro, dada a conjuntura aí de aumento, um pouquinho de aumento de inflação, o que você acha? Boa noite, Marcelo. Acredito que é a pergunta dos milhões, né, quando a gente fala de dólar, porém a gente está vendo um cenário que não é tão legal falando de valorização da nossa moeda. Tanto é que teve um pequeno ajuste de aumento do dólar. Sempre que aumenta o dólar, desvaloriza o real. Então, a minha expectativa para o próximo ano é que o dólar suba, reflexo da nossa perda do poder monetário, né? Porque a inflação é realmente isso. A inflação, ela gera perda do poder de compra da população, ou seja, a moeda enfraquece. Então, com a nossa moeda enfraquecendo, mesmo com os Estados Unidos com juros altos, e não deve baixar por um tempo, mesmo assim, deve se valorizar perante ao nosso real. Ô Fábio, e puxando a conversa um pouquinho aqui para a política, de tudo que você está vendo aí do desenho do novo governo, da nova configuração da esplanada dos ministérios, a gente estava até falando sobre isso mais cedo aqui, né? Teremos um aumento expressivo no número de ministérios e vários ainda estão indefinidos, né? A gente chega a essa última semana da transição ainda com nomes importantes a serem anunciados pelo presidente eleito Lula, mas de tudo que já deu para sentir até agora, pelas declarações do próprio Lula, pelas definições de primeiros nomes de ministros, pelas definições que ainda não aconteceram, por exemplo, a própria senadora Simone Tebet, que está ali com muita dificuldade para ser encaixada no novo governo, a gente falou bastante sobre isso mais cedo também. Diante de tudo isso, como é que fica a economia? Dá para imaginar como é que esse novo desenho do governo federal vai mexer com a economia a partir de 2023? Vitor, o que a gente está vendo em relação aos nomes dos ministros, dos novos ministérios, não é tão legal quando a gente fala de uma política mais austera, que é o que o Brasil precisa nesse momento, né? O Brasil, ele está ali com os gastos altos, ele tende a manter ali esses gastos altos e até subir, explodir, né, a nossa dívida sobre PIB. Então, o que a gente tem ouvido dos próprios ministros que estão assumindo é mais gastos, mais que eles chamam, né, de investimentos, vamos investir, utilize esse nome investimento, mas a gente sabe que no final são mais gastos, e isso é ruim para a economia. No curto prazo, tende a ter um efeito até bom no início, bem no curto prazo mesmo, mas a tendência para os próximos anos é ruim, principalmente quando a gente fala da população mais pobre, que tem um efeito da inflação mais focado neles. Então, há uma preocupação realmente com o nome dos ministros. A gente esperava que o governo assumisse e colocasse nomes
talvez nomes mais neutros, nomes mais focados em economia, o próprio Meirelles, né, que foi bastante ventilado, então a gente esperava isso. Como não foi, a tendência está cada vez mais para esses nomes de políticos menos técnicos, né, de ministros menos técnicos e mais políticos. E, de fato, o político realmente ele tende a gastar mais. Então, há uma preocupação, de fato, com a economia para o próximo ano. Pois é, né? Um exemplo disso que você está falando é a própria regra que foi aprovada na Câmara dos Deputados que permite a chegada de Aloysio Mercadante à presidência do BNDES, né? A que ficou conhecida como emenda Mercadante, né? Que justamente praticamente acaba, né? Com a quarentena que havia para pessoas que tinham participado de campanhas políticas, né? Antes havia uma quarentena de 3 anos, desde que uma pessoa participasse de uma campanha eleitoral até que ela pudesse assumir um cargo em uma empresa estatal. Agora esse prazo de 30 dias, praticamente não tem mais quarentena, nem dá para usar esse termo, né? É um período de um mês que não chega nem ao período da posse, né? Então, com uma campanha eleitoral em outubro, em janeiro do ano seguinte, como vai ser o caso agora, alguém que tenha se envolvido diretamente na campanha já estaria habilitado para assumir uma cadeira, né? Então, acho que isso ilustra bem o que você está falando, né, Fábio? Essa mudança que foi aprovada no Congresso, a toque de caixa nessas últimas semanas, é um exemplo de como a banda vai tocar nos próximos 4 anos, né? Deve ser assim mesmo em relação às estatais como um todo. Não à toa, né, essas ações estatais despencaram, porque realmente vai ser menos utilizado a empresa como uma empresa de capital aberto, né, uma empresa de geração de lucro para acionistas, e o principal acionista, né, é o governo. Então o governo se beneficiava muito disso, mas pela nova política que deve ser assumida é utilizar mais as estatais para gerar benefícios para o povo. A gente já viu isso acontecer um pouco no passado e não foi um retrato tão legal. Então a gente desconfia desses nomes, como o próprio Mercadante no BNDES, que tem um papel muito importante em relação a como que vai ser feito esse investimento aqui no Brasil, porque a gente sabe que sai do bolso de todos os contribuintes. Então a gente tem que só tomar esse cuidado e realmente o Congresso estar em cima, todo mundo cobrar para ver para onde estão indo esses investimentos. Se está indo muito para outros países, se faz sentido ou não o investimento, se tem algum potencial de retorno nesse investimento, porque um BNDES ele tem que se pagar, ele tem que dar um lucro, né? Por mais que ele esteja focado em desenvolvimento, ele consegue ter investimentos aonde ele consiga ter um retorno lá na frente. Então, a gente espera que esses investimentos sejam feitos de forma de gerar retorno. Tem pergunta, Marcelo? Não, eu só corroboro o que o nosso colega disse, porque realmente as empresas estatais, principalmente, precisam de uma melhor governança. A melhor prova disso é que o resultado dessas empresas como Correios, a Eletrobras, que foi privatizada recentemente, e tantas outras, com uma gestão técnica e que não seja política, o resultado sempre é muito mais satisfatório, o que acaba contribuindo com o Caixa União e para a própria sociedade como um todo, né? Ô Fábio, e outra matéria que passou recentemente no Congresso Nacional, queria a sua avaliação sobre ela, a PEC fura-teto. Como é que o mercado reagiu economicamente? O que é que a gente pode projetar agora? O mercado ele reagiu no primeiro momento. A gente olha muito pela bolsa, né, que caiu ali nos últimos dias, e os juros futuros, né? Os juros futuros eles são muito importantes. Então a gente viu no primeiro momento os juros futuros subindo muito, que foi quando veio toda essa notícia da PEC, que teria um rombo muito grande. De fato, foi um rombo muito grande, mas no final das contas, de não ser 2 anos, mas ser 1 ano, amenizou um pouco, mas mesmo assim é muito ruim, por tudo que a gente já trouxe aqui, que mais gastos gera mais inflação, gera o Banco Central ele ter que manter os juros em alta, e até eu acho que o que o mercado está acompanhando muito, com bastante receio, é o quanto que o governo vai intervir no Banco Central, e a gente vai ver as nomeações que vão ser feitas ali no Banco Central para manter essa independência. A gente precisa desse Banco Central independente. A gente vê que o governo está intervindo muito no Banco Central, a gente pode ter ali realmente um desconforto muito grande, porque o Banco Central ele é o que está mantendo ali, conseguindo segurar com a política de juros, conseguindo acertar. O Roberto Campos Neto fazendo um ótimo trabalho. Então, ali que está segurando um pouco para a gente os juros como um todo. Então, a gente está vendo ali os juros ficarem em alta, a perspectiva realmente é 12% ali
para o final do próximo ano e não deve baixar. Não tem como baixar nesse primeiro momento, até porque se a gente baixa esses juros, o dinheiro vai embora, né? Porque o Brasil está mais arriscado aplicar no Brasil pelo perfil de gastos. Então, um estrangeiro, uma empresa que quer aplicar no Brasil vai querer juros altos. Então, se o Brasil reduzir juros, o capital vai embora. Então, a gente está ali numa sinuca de bico, vamos ter que manter ali os juros em alta por um tempo. Pois é, você falou agora sobre algo muito preocupante, né, Fábio? A possibilidade de intervenção no Banco Central. Mas recentemente foi aprovada, né, inclusive sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, aquela lei da autonomia do Banco Central. De certa forma, ela não blindou esse tipo de interferência ou não? Ainda tem espaço para que um presidente da República, para que um governo mexa no Banco Central? É o que a gente espera, Vitor. A gente está vendo que podem ter algumas revogações e a gente espera que não tenham mecanismos para tirar essa autonomia do Banco Central, né? Mas a gente sempre tem que ficar receoso, né? Por conta de tudo que está sendo aprovado, por tudo que está sendo passado, até, por exemplo, a PEC mostrou isso, né? A PEC fura-teto ali, de colocar uma parte por fora. Então, infelizmente, tudo pode se passar, né? A gente fica receoso e aguardando que cumpra essa autonomia. Algo mais, Marcelo, só para a gente liberar o Fábio? Não, é isso mesmo. Eu acho que o governo tem sinalizado que está querendo fazer algumas mudanças, né? Que foram definidas anteriormente aí pelo governo Bolsonaro, até do Michel Temer, governo, inclusive, parte de contribuição sindical, reforma da Previdência, esse tipo de coisa aí. Quer dizer, a gente fica com receio realmente que isso seja afetado também no Banco Central. Vamos torcer que não, né? É isso. E o Fábio Lousada, que esteve com a gente aqui, economista. Obrigado mais uma vez, Fábio, pela presença aqui nessa noite de segunda-feira. Feliz ano novo. Caso a gente não volte a conversar, até uma próxima. Um abração. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marcelo. Feliz ano novo e conte comigo aqui. É só chamar. Combinado. Até a próxima, então. Valeu.